Bem, amigos do Mountain Bike, vocês devem ter estranhado a voz aqui, né? É porque Gustavo não pôde comparecer hoje, mas vou tentar representar ele da melhor maneira possível. Bom, hoje a gente teve então a sexta e última etapa da Copa do Mundo na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos, Snowshoe. Que etapa emocionante, meus amigos. Aconteceu muita coisa. Fique ligado aí que a gente teve pneu furado, ultrapassagens arriscadas, ataques, um percurso rápido, muito fluido, mas também super técnico. A gente viu que pequenos erros de pilotagem podiam custar caro para o final da prova. E por fim, é a última etapa, então a gente teve o resultado final da Copa do Mundo, né? Também com algumas coisas interessantes que aconteceram ali. E a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nesse episódio. Bom, então para começar, vamos dar um alô aí para os especialistas que estão aqui com a gente. Hoje o time está quase completo. Estou aqui então eu, Danilo Caruso, saúdo a todos vocês ouvintes e também está comigo Ana Luísa, Ei, pessoal, tudo bom? Del Bonetti, E aí, galera, tudo bem? Vamos lá. Guilherme Branco Saudações a todos. e grande Thales Totina. Fala comigo, pessoal, tudo bom? Boa, galera, fica ligado e vamos lá. Como de costume, galera, então a gente teve na sexta-feira as provas de short track, masculino e feminino, e seguido no domingo as provas de XCO, que aconteceram nos Estados Unidos, em Snowshoe. E então, para começar aqui o nosso papo, eu vou levantar os resultados do short track e do XCO masculino, depois eu passo a palavra para os nossos especialistas. No short track, a gente teve a vitória do Vitor Koretsky, seguido pelo Henrique Avancini, e na terceira colocação, o Filipe Colombo. Foi uma prova muito interessante. O Avancini representou muito bem a nação, se mostrou muito ativo na prova ali, mas o Koretsky realmente, eu acho que ele sempre foi um cara muito técnico, mas fisicamente ele tem se mostrado tá talvez superior ou muito bem. E seguindo então para o domingo, a gente teve na primeira colocação Christopher Blevins, nas palavras do Del Bonetti, Miguel, estratégia, o que será que aconteceu ali? Segundo colocado, Vlad Dascalu, a terceira colocação para eu ficar feliz, Audrey Sink, em quarto colocado, Nino Schurter, e em quinto, Luca Brador. Bom, para começar então essa discussão, passo a palavra para o Guilherme Branco. Muito bem. Uma prova bem emocionante. Na realidade, a sexta-feira, né, o short track foi uma prova como a gente já tinha visto outras vezes, né? Uma consistência importante do Avancini, que na última volta deu uma atacada, mas a turma conseguiu acompanhar e na última volta o Koretsky deu uma atacada que ninguém conseguiu acompanhar. E curiosamente, a última volta, como de costume, tem sido a mais rápida, né? Eu tenho acompanhado, tenho feito esses apontamentos aí nos últimos episódios e deu para perceber perfeitamente aí de novo a última volta a mais rápida, né? Já no XCO, uma pista assim bastante simples, né? Vamos falar assim. A Red Bull ela tem que faz a transmissão, Red Bull TV faz a transmissão e ela tem um índice lá que eles usam para classificação da pista, né? E o índice de dificuldade da pista é 6 em 10, ou seja, uma pista bem simples comparativamente com as outras etapas que a gente teve, com poucos pontos assim muito técnicos e uma pista curta também, né, de 3,9 km. Então, a prova foi uma prova muito rápida, especialmente a masculina que a gente está falando agora, uma prova rápida, né? As voltas bem curtinhas assim em termos de tempo. E eu confesso que eu fiquei bastante interessado no final, que a gente fica tentando fazer uma análise técnica, né? Mas a gente começa a emoção subir, né? As primeiras voltas foram voltas muito
muito agrupadas, né? Teve uma hora lá que parecia fila indiana, assim, você não conseguia ver nenhum pelotão se destacando do restante, né? À medida em que a coisa foi acontecendo, aí sim a gente conseguiu começar a perceber algumas movimentações, muitos furos de pneu, né? Com situações interessantes que a gente vai discutir daí a pouco. Mas o que mais me chamou a atenção é que novamente o Avancini foi pego por uma queda, né? Ele teve uma queda e realmente desestruturou um pouco. Eu achei que ele ia conseguir rapidamente voltar, que ele estava muito próximo, né? Do pelotão. Ele não conseguiu, eu não sei se ele se abalou muito psicologicamente em relação ao que estava acontecendo, ou se o ritmo da prova já estava bem alto, né? Porque, novamente, a volta mais rápida foi a sétima volta, com 10 minutos e 19, né? A gente vinha ali, ó, a primeira volta foi 10:41, a segunda 10:29, a terceira e a quarta foi mais um banho-maria, 10:56, a quarta 11:04, na quinta 10:44, na sexta 10:39 e a sétima 10:19. Realmente a turma enroscou o cabo ali e botou a coisa para acontecer. Depois a gente vai discutir vários outros aspectos interessantes dessa prova, mas para alguns foi zebra o que aconteceu, né? Se a gente for acompanhar assim as expectativas e a própria organização, né, dos resultados que vinham acontecendo, então as coisas que a gente já levantou aqui anteriormente, né? A primeira linha da largada, como que isso tinha repercussão nos pódios e tal, mas foi completamente diferente do que a gente viu em todas essas últimas etapas aí. Mas tem muita coisa para a gente resenhar aqui a respeito dessa prova. Bom, eu vou aproveitar o embalo aí do Guilherme, comentar um pouco aqui também sobre o que me chamou a atenção. Se vocês, é lógico, a gente sempre assiste novamente, né? Acaba assistindo novamente as provas, tanto short track, tanto XCO. Lógico que estamos na fase de ressaca agora, né? Com o fim da Copa do Mundo, da temporada, agora aqueles meses ainda de ressaca de Copa do Mundo, né? Mas se você reparar, o Blevins, ele tem uma atuação similar estratégica ali dentro, tanto no XCC, tanto no XCO. Ele fica assim, ele fez os posicionamentos sempre no grupo dianteiro e raramente ele toma a dianteira para puxar, vamos olhar assim. Porém, no final, sempre na última volta, ele vai tentando o posicionamento. No short track não deu, porque o Henrique se sobrepôs a isso e o Koretsky, mais forte no final, conseguiu abrir uma pequena vantagem. E já, eu estava comentando aqui nos bastidores, na prova de hoje do XCO, acompanhando bem a dinâmica ali da disputa, eu juro para você, eu fiquei assim pensando, eu falei, cara, o Blevins está marcando o Henrique. Porque o Henrique fazia revezamento ali, Nino, Henrique, o Sink, e eu falava assim, poxa, mas o Blevins ele só tá assim de olho, sabe? O famoso migué, como a gente fala, assim. E lógico, o migué é uma palavra que eu tô brincando aqui e tal, mas estrategicamente a sensação que eu fiquei, ele marcou o Henrique, porque ele sabia que o Henrique levaria ele para frente. Que o Henrique é o cara que está sempre posicionado ali nessa dianteira ali. É o que mais constantemente ficou ali na frente, assim, na dianteira da prova. E se você observar, o próprio Blevins marcou o tempo todo. E independentemente daquele escorregão do Henrique e tal, também quero fazer um comentário à parte, que até da chegada dele, o Blevins estava assim, como a gente diz aqui no interior de São Paulo, batata que ele ia fazer aquele ataque no final. Aquela questão assim de uma tomada de decisão, bom, vai ser aquele momento, eu vou me posicionar, porque daí dependeu somente dele, aquela decisão. Mas a sensação que eu fiquei é que ele, estrategicamente, ele soube marcar o cara que levaria ele, não para a vitória, mas num bom posicionamento para a vitória, que no caso a prova inteira foi o Henrique, que a estratégia do Henrique até muito similar à do Blevins. Enquanto todo mundo parecia que estava dando atenção em cima do Henrique e tal, Nino e tal, e o Blevins na dele lá. Enquanto o restante
a disputa, o Nino, o Sink, né, colocando mais na dianteira, o Henrique fazendo um gerenciamento bem estratégico ali da prova, e deu no que deu, né? Aí, em relação à questão, aproveitando que o Gui tocou no assunto, né, daquele escorregão do Henrique, aquela retomada é muito difícil. Sabe quando a gente está na internet, cai o Wi-Fi e demora um pouco para recarregar novamente, para entrar? É a mesma coisa na parte emocional. Ele volta na intensidade, só que para voltar à intensidade que estava, no caso, ele ainda se conectou ao grupo, o desgaste é muito grande. Então, é passível de cometer outros erros. Eu não sei o que aconteceu na questão do furo do pneu, mas a entrega dele ali no final da prova, ele chegando ali no aro, ali, eu vou falar, caiu um cisco no olho aqui, porque foi emocionante de ver isso aí. Então, até depois, né, o próprio Sink compartilhou uma foto falando da questão do Henrique, né, da luta dele e tal. Mas, assim, na minha opinião, a vitória do Blevins, ele deve muito ao como o Henrique se comportou dentro da prova, ali dentro. A minha leitura, claro, posso estar totalmente errado nisso. O Blevins falou, não, você tá louco, eu não fiz isso não. Mas ali dentro, a sensação que eu fiquei foi essa. E o Henrique, assim, incrível, assim, se a gente... Eu levei um susto a hora que deu, eu estava assistindo o VT, porque eu fiquei o dia todo fora em outra prova, eu estava assistindo o VT, eu não peguei nenhum spoiler de nada. Eu levei um susto a hora que ele levou o escorregão, daquela questão da emoção, de você estar torcendo e tal, e depois aquela, vamos, conecta, tal, eu já não sabia do resultado, né, mas foi se desenhando a leitura do Blevins mesmo, mas foi um herói ali dentro, ali foi mais assim, digamos que se ele ficasse top 5, tá ótimo, perfeito, mas ele chegando no aro ali no final foi incrível, gente. Eu achei assim marcante, assim, você fica mais apaixonado ainda pelo atleta, pelo esporte, por tudo mais. É bacana, só corroborando aí com as impressões que o Del teve, o Henrique ele fez exatamente essa estratégia, né, de não ficar na ponta, mas se posicionar sempre. Tanto é que acho que na primeira e na segunda, não, na primeira volta ele estava puxando, e na hora que foi finalizando a primeira volta, chegando na linha de chegada ali, ele deixou a turma passar. Foi nitidamente, ele deu uma olhada para trás, segurou e falou assim, né? A expressão é essa: quem faz a leitura da prova consegue, quem tá na prova consegue fazer essa leitura, né? Ela passa que eu não vou puxar, não. E aí foi, né? Aí abriu, na verdade, abriu o Koretsky e o Nino, que eles deram uma puxada na segunda volta, e ficaram Sink e Avancini muito próximos dele, né? E realmente o Henrique fez essa jogada aí. Curiosamente, a questão do Blevins, o pessoal, eu acompanho a transmissão em inglês, que eu gosto muito do Rob Warner do Bart Bregent, os comentários deles e as colocações. E a repórter lá de solo deles lá conversou com o Blevins e tocou em alguns assuntos de estratégia e tudo mais. E, curiosamente, os comentaristas eles estavam falando justamente isso. Eles falam, poxa, mas o Blevins está se parecendo muito tranquilo na prova, a gente não vê nenhuma expressão corporal de que está puxando, enfim. E eles estavam com essa pulga atrás da orelha durante toda a transmissão, né? Achando que alguma coisa ia acontecer, que de fato aconteceu. E depois a repórter, perguntando para ele sobre a prova, ele comentou que fez algumas provas de ciclismo de estrada antes dessa temporada, dessas duas, né? Essas duas provas que aconteceram da Copa do Mundo. E ele falou que aprendeu muita coisa sobre estratégia e conservação de energia. Então, ele implementou justamente isso, viu, Del? Ele ficou de olho na turma e só segurando a onda. E na hora que ele viu, né, vocês devem ter percebido, né, o Nino, ele usou também a estratégia dele, que ele sempre usou com especialmente o Absalom aí nas épocas áureas aí dos embates entre eles, que a gente ficava também com o coração acelerado, torcendo. Ele usou a mesma estratégia, ele ficou ali cozinhando, depois ele deu umas 2 pancadas para ver se ele ia conseguir dar aquela esticada, e o pessoal encaixou de novo, reconectou, e aí o Blevins mandou brasa, exatamente no ponto muito adequado, assim, no meu ponto de vista, para poder fazer o ataque mesmo, percebendo já que o Nino não estava conseguindo já imprimir, né, a força que ele
teria condições para poder acompanhar, e de fato ele ficou, né? O Nino ficou. Tanto é que durante a transmissão o pessoal também falou, mas será que aconteceu alguma coisa? O Nino sumiu, será que aconteceu alguma coisa? Furou pneu, algum problema mecânico? Não, ele realmente não conseguiu acompanhar. Então, muito interessante, né, a estratégia da prova. Poxa, e essa foi a última etapa da Copa do Mundo, né? E muita coisa aconteceu. Eu acredito que a gente que veio acompanhando desde o início da Copa do Mundo, né? Final, assim, aquela questão ainda meio pandemia, e aí veio os Jogos Olímpicos, e aí agora finalizando em snowshoe. E eu queria a visão do Del sobre o ano de 2021 do Henrique Avancini. O que que você achou de tudo isso que aconteceu com ele esse ano, Del? Tá. Claro, eu não conheço, nunca conversei com ele e tal. A gente acompanha pelas redes sociais, que a gente acompanha de outros profissionais, a entrevista que vocês fizeram, tá? Os objetivos que ele sempre deixou claro isso, né? Público aberto, toda a questão do formato como ele atua. Eu vejo que foi um ano onde ele conseguiu aquela estabilização necessária para andar na frente, sabe? Sem uma parte de eu vou falar o termo, né, maturidade, mas não é no sentido de colocar julgamento, valor, isso, aquilo e tal, mas a sensação que fica é uma maturidade competitiva ali na frente, em que ele incomoda demais muita gente ali dentro ali. E em que sentido? O Henrique, você percebe ele nas entrevistas, os posicionamentos, ele é uma pessoa que a gente chama de, né, no repertório de habilidade social, muito assertivo. E quando a pessoa ela é muito assertiva, e as pessoas, o grupo, né, as pessoas em voltas que não sabem lidar muito com isso, com posicionamento direto, objetivo, olho no olho, fala o que pensa, sem ofender ninguém, é difícil para quem não está acostumado com isso lidar. Então, o que eu sinto que o Henrique conquistou, assim, além do, claro, de estar entre os melhores do mundo, ali, independente se ele não ganhou a questão no XCO, alguma prova, mas ele ganhou no short track, mas ele é um cara que ele incomoda demais no sentido, assim, que eu vejo que esse ano o Henrique fez todos evoluírem, não o Henrique evoluiu por causa dos outros. Essa sensação que eu fico esse ano, de tão, o termo aqui, inteligente que ele atua dentro da prova, ali dentro. Então, o que eu sinto, né, do desenvolvimento dele esse ano foi essa maturidade competitiva em que eu, para ser sincero, eu não tinha visto em nenhum outro atleta do mountain bike mundial, assim. Você assiste o Henrique atuando, você fica com aquela questão, poxa, estratégia, o cara é inteligente, o cara isso, domina, controle e tal. Essa sensação que eu fiquei. Isso que o torna diferenciado em vários aspectos ali dentro da disputa. Então, essa é a minha visão. Foi o fechamento hoje. Se você perguntasse isso ontem para mim, eu ia falar metade do que eu falei hoje, mas o que ele fez hoje foi por esse sentido. Assim. Bom, voltando um pouco para a prova, eu queria fazer uma colocação, uma fala do Gui, que ele trouxe que ele viu na Red Bull, eu não tinha me atentado a isso, que eles dizem a dificuldade da pista, né? Algo ali subjetivo, e era 6 de 10. E faz sentido, você olhando para a pista de maneira mais fria, na verdade, talvez de maneira não tão fria, uma pista rápida, fluida, com média alta de velocidade, muito provavelmente é uma pista mais fácil de rodar, sem lugares difíceis de passar, mas é uma pista que furou pneu de 4 favoritos. Então, de que maneira que a gente está olhando para essa dificuldade da pista? Acho que isso vale muito a pena pensar. E daí, como a gente está falando do Avancini, eu queria trazer uma coisa que eu fiquei pensando. Ele teve aquela escorregada de pneu na curva, né? Que foi bastante decisiva, além do furo depois. Mas eu acredito que ali que foi o estopim, assim, de ele começar a ter problemas na prova. A meu primeiro pensamento foi, ele errou a tangência da curva, que é relativamente comum. Naquele nível não é comum, mas é relativamente comum. Você erra a tangência da curva, escorrega, ele desclipou, bateu o pé no chão ali e você acaba perdendo tempo.
Só que o que eu vou falar agora é um pouco complexo. Eu espero não me confundir. Mas ele já tinha perdido um pouco de ar antes daquele lugar e ele escorregou na curva porque o pneu dianteiro estava murcho. E daí, com o pneu murcho, já estava mais fácil de furar. Ou ele escorregou naquele lugar, perdeu o ar da roda dianteira por causa da pressão, e daí foi mais fácil de furar, ou ele só escorregou e errou porque estava com uma pressão externa, ou talvez nem errou, era uma característica da pista, porque pensando que o Flukiger furou, o Koretsky furou, provavelmente são erros, mas você vê que a pista realmente exigia um feeling ali bem pequeno e talvez um pouco do Senhor Destino. Então, o que vocês acham sobre isso? Bom, eu tenho uma consideração quanto a isso. Eu acho que a velocidade realmente aumentou muito nessa prova. E a gente vai ver esses principais momentos de furo de pneu quando a velocidade estava alta. Primeira volta, velocidade alta, Matias Flukiger fura. Quando o Avancini tira o pé e o Schutter e o Correx aumentam o ritmo, o Correx fura. Nas últimas voltas, onde a velocidade aumenta de novo, Nino Schutter e Avancini furado. E, na minha consideração, acredito que o principal ponto foi aquela descida que estava sendo extremamente rápida. A descida que dava para ver o lago, você via várias pedras soltas, até parecido com algumas regiões aqui de BH, essas pedras pequenas, não tão grandes, elas costumam deixar algumas pontas assim aparentes. Isso deve ter acontecido de cortar alguma coisinha ali e tal, mesmo com protetor diário, com isso, aquilo outro, a pessoa perde muito tempo mesmo. O Nino, a gente sabe que ele utiliza o eyeliner, né? Que ele foi um dos primeiros que começou a utilizar isso e tal. Tanto é que a gente vê ele conseguindo, com o pneu dianteiro furado, ele conseguindo descer o Rock Guard. Aula, baile de técnica em si. Mas foi legal ver isso. E eu acredito realmente que o Avancini acelerou ali e ele furou por conta da velocidade, para tentar encostar. Aquele erro que aconteceu, talvez sabe aquele errinho que a gente está no estradão, aqui no Brasil é muito comum isso. Tem uma pedrinha no estradão, você tem a pista inteira para escolher, você vai lá, passa em cima da pedrinha e você está acelerando, pedalando, e a roda dá aquela estilingada. Acho que foi isso que aconteceu com ele e tal. A consideração do Del é realmente o que eu penso também, quando acontece isso em provas, é difícil se reconectar assim a todo vapor. Ele fez tudo, realmente, ele se reconectou a todo vapor, só que ele tinha que fechar o gap. Na hora que ele fechou o gap, a galera estava torcendo o carro. É exatamente isso, né? Ele, como vocês falaram, a analogia da queda da internet é fantástica, né? Que é bem contemporânea. É justamente isso, né? Parou ali. Eu, sinceramente, achei que pelo ritmo que estava, porque naquele momento o ritmo ainda não estava muito alto. Eu achei que ele ia conseguir voltar, porque rapidamente ele conseguiu subir na bike e já foi de uma vez, né? Mas eu acho que, não dá para ver na transmissão, mas certamente a turma olhou para trás e falou assim, escorregou? Vamos lá. Sabe aquela coisa de prova, né? Escorregou, então vamos lá que agora, meu amigo, você vai ter que sofrer um pouquinho mais. E curiosamente, eu achei que ele não ia conseguir aproximar. Na última volta, ele conseguiu reconectar. Eu achei que ele já tinha encontrado a velocidade de cruzeiro novamente ali. Ele já estava... E achei que ele ia incomodar, sabe? No sprint final, talvez, porque ele realmente estava se posicionando. Fiquei, assim, muito decepcionado, gente. Xinguei todo mundo que podia estar no meu entorno aqui quando eu vi que o pneu furou, enfim. Mas são coisas do esporte, né? Fazem parte. Voltando um pouco sobre essa questão da dificuldade da pista, vale a pena a gente destacar aqui que a classificação que a Red Bull TV faz é baseada assim, em trechos de uphill, downhill, trechos técnicos e também na ascensão da pista. Então, por isso que eles classificaram, e eu concordo plenamente quando o Danilo faz essa colocação de que exatamente é a dificuldade da pista, porque se a gente for pensar só na estrutura da pista, tudo bem, mas envolve um outro quesito que é a pilotagem. E em muitos momentos a gente viu
né? O Thales comentou sobre o tipo de terreno que é um pouco similar a Belo Horizonte. Eu também sou de Belo Horizonte, né? Então conheço bem esse tipo de terreno, porque você começa a descer, cara, muito bacana. Tem pedra, você encontra a linha e vai, mas essas pedrinhas, elas às vezes têm umas pontinhas capciosas aí que realmente você não, se você não tiver a inteligência, entre aspas, aí para poder saber fazer a pilotagem, o grau de dificuldade fica muito elevado, que você fica para trás, né? Exatamente o que aconteceu. Agora, um dos pontos que também os comentaristas da Red Bull TV fizeram foi sobre isso. Ó, será que esse pneu já não estava um pouco mais macio e ali, porque ele sai com a traseira, né? Não foi com a dianteira, foi com a traseira. Então, eu acredito que já podia estar um pouquinho mais macio e isso provocou alguma coisa. Ou, aquela história, né? Ovo a galinha aqui que a gente está agora confabulando. Será que durante aquela saída perdeu um pouco de ar e também deixou mais fácil ali de furar, né? Então, eu também concordo com essa percepção aí do Danilo, né? Não dá pra gente falar. E é difícil, apesar da gente ficar ligado aí acho que vale a pena a gente ficar ligado nas redes sociais, mas o Avancini ele tem uma característica que ele não comenta sobre equipamento. Ele não comenta. Eu acho isso, inclusive, muito interessante na postura dele como atleta, sendo patrocinado, não falar sobre o equipamento, né, sobre falhas, quando acontecem falhas assim, ele muito raramente tece algum comentário mais específico para a gente entender o que aconteceu. Então acho pouco provável que ele comente alguma coisa, mas vamos ficar ligado aí para ver se vai sair alguma informação a mais aí sobre essas confabulações que nós estamos fazendo aqui. Realmente, o comentário da Avancini, a 1 hora dessa gravação, né, ele fala um pouco sobre a corrida, como é que foi o retrato, né, da trajetória desse ano, como é que ele preparou, planejou as coisas num ano difícil e que ele lutou com tudo. Deu para ver realmente ele entregando tudo ali na parte final, depois do que aconteceu com ele, e logo depois do furo e tal. E realmente, quem viu lá no Instagram, ele não postou nada, enquanto, por exemplo, o Nino, há pouco tempo também ele postou a corrida dos pneus furados. Então, realmente foi a corrida dos pneus furados, faz parte. Eu acho que eu tive o trabalho com alguns profissionais que ele falava, pô, não é só culpa da sorte esse pneu furado. É culpa de preparação, de mentalidade. A gente via, por exemplo, o próprio Sink, que até que enfim, né, conseguiu, depois de um longo período fora dos pódios, pontuar ali nos pódios e ficou por 1 ponto. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Ficou por 1 ponto ali. Mas ele, de forma ativa, se preparando para alguns momentos onde ele não é tão técnico. Se a gente vê o pelotão da frente ali, os 10 primeiros colocados, o Sink está ali na casa dos menos técnicos, vamos dizer assim. Mas ele é um cara que joga com a estratégia dele joga a favor. Então ele pensa, eu vou atacar um pouco na subida para chegar na trilha na frente e poder descer de forma mais conservadora, a ponto de não cair, não furar um pneu, não ter um desgaste mecânico. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. É claro, os caras têm que tirar tudo do equipamento da melhor maneira. E às vezes isso acontece, faz parte do jogo. É extremamente complexo e isso que deixa o esporte bonito, né? Porque se não acontecesse essas coisas, não tinha graça. Bom, pra gente ir pro resultado da geral da Copa do Mundo, eu só queria fazer mais uma observação que a gente vem falando desde a primeira etapa da Copa do Mundo. Eu lembro, acho que no primeiro Bem Amigos eu falei sobre isso e foi sempre se repetindo que tem muitos caras competitivos ali na frente. Tem um pelotão de 5, tem um pelotão de 4, o pelote não quebra mais 2 escapados que nem antes. Só que era sempre assim, a briga pelo pódio. Então tinha 6 caras brigando pelo pódio, 5 caras. Hoje, a minha percepção, tinham 6 caras que acreditavam que podiam ganhar. Porque o Bradô atacou, o Dascalu atacou, o Nino atacou, o Cinco atacou, o Blevins atacou, o Avancini atacou. Todo mundo que estava ali passou na cabeça ganhar, eu tenho quase certeza.
E isso é incrível e deixa a prova muito interessante para nós espectadores, né? Só antes de passar para o resultado final, queria fazer um comentário sobre a ultrapassagem do Blevins no Nino. Foi assim, é muito parecido do short track que ele faz em cima do Avancini, desse posicionamento. Achei, para mim, a corrida do Blevins limpa, fantástica, consciente daquilo que tinha que fazer. Usou Avancini, usou Nino, usou o Dascalu, usou todo mundo para vencer ali. Não botou a tapa em muitas situações. Você via ele se defendendo em vários momentos. Na primeira, segunda volta, assim, ele estava meio encaixotado, fora. Ali ele rapidamente deu um jeito de aparecer lá no primeiro pelotão e encaixar, não na última roda, mas em algumas rodas à frente. Então, assim, super limpo. E eu acho só que no momento da ultrapassagem do Blevins, no Nino, o pneu do Nino já estava meio vazando. Porque eu acho que ele ia defender bem. O Nino é um cara que defende bem posição, principalmente em aspecto técnico, assim. Acho que ele ia jogar um pouquinho mais para dentro, só que aí, um pneu vazando, ele, não sei, ele não conseguiu defender, parece. Mas a ultrapassagem dele é fantástica. Logo depois ele ultrapassa, independente para mim, eu acho, do pneu do Nino, acho que ele ia ultrapassar e ia fazer um tiraço igual ele deu e ia largar todo mundo de roda, ao estilo Mathieu Van Der Poel. Thales, pegando um pouco aqui nessa sua perspectiva, o gancho na sua perspectiva aí, cara, sobre a ultrapassagem do Blevins, na hora eu não acreditei, porque não foi nenhuma ultrapassagem fora do comum, foi, como você falou, uma ultrapassagem simples, mas eu achei que o Nino abriu um pouquinho. Depois, quem tiver a oportunidade de ver novamente, o Nino ele faz a curva, ao invés de ele fazer aquela curva, que era uma curva para a direita, né? Subindo à direita e depois continuava, né? O Nino ele abre um pouquinho a curva, ao invés de ele fazer a curva fechadinha, né? Se protegendo, por exemplo. Então acho que faz sentido, cara. De repente ele já estava percebendo o pneu um pouquinho mais murcho, né? E não sei, mas é tudo momento, né? O Del pode falar um pouco melhor para nós aí sobre essa questão, né, de tomada de decisão. A gente geralmente fala sobre isso, né? Às vezes foi um momento de tomada de decisão ali que, não sei se ele fez alguma leitura corporal ali do Nino, percebeu que o Nino afrouxou um pouquinho. Às vezes é aquele momento em que o cara vai dar aquela olhadinha para trás para ver o que está acontecendo, vacilou e tomou, né? Não sei. Mas faz sim, e é legal ver essa troca de negócio do ciclista de estrada. O ciclista de estrada tem muito mais briga por posição, de chegar mais junto. Ele tem feito isso bem, né? As duas oportunidades que deu para observar ele fazendo isso no momento do Campeonato Mundial, XCC, e um momento do XCO agora na Copa do Mundo, que ele realmente jogou. Mas a minha visão, né, foi essa. E quem já pilotou uma bike com o pneu da frente murcho, não precisa estar furado, não. Sabe que a bike tende a jogar para fora ali, e por mais que tinha parede, ela tende a sair ali pela tangente, mas pode ser, a gente está aqui especulando. Fala, Del. Não, duas coisas. A primeira, respondendo ao Guilherme, na questão da tomada de decisão, no caso, no final da prova, tem que ser aquela tomada de decisão assim que eu chamo de começo, meio e fim. Quando eu aplico aquela intensidade, o que eu faço para manter e onde que termina. Quando você toma uma decisão, quando você se organiza em começo, meio e fim, ela termina ali naquele ponto, aquela ação que eu vou fazer, ela vai terminar ali, a tendência é que você aplica muito mais intensidade quando você calcula dessa forma. É diferente de você fazer um ataque para tentar largar para trás, alguém para trás, mas o que eu faço depois? Agora, quando você toma uma decisão assim, na autonomia, bom, eu planejei, eu vou executar e vou fazer dessa forma. A tendência é que você seja muito assertivo. É claro que não dá para a gente controlar o outro atleta, é uma variável sem controle nesse momento, mas na parte comportamental do atleta, ele vai colocar tudo em cima da decisão dele, e ali ele vai brigar até o final nesse sentido. Então, pode ser que sobre mais energia, entre aspas, aí. E se vocês me permitem, eu queria fazer dois comentários aqui. Assim, hoje foi no calor da emoção, né, tudo, né, a questão da prova, do Henrique e tal. Mas a vitória do Blevins, se a gente analisar bem, essa vitória para os Estados Unidos, na questão
da longevidade cada vez mais no esporte. Você vê o Brasil, o Henrique, o Vidal, né, sub-23, ganhou de novo hoje. Voltou uma vitória, nem lembro quantos anos, né? Quando eu comecei a assistir mountain bike no início dos anos 90, tinha só os americanos, né? Depois que os europeus invadiram. Então isso é bom para o esporte. A vitória do Blevins, tanto no short track, tanto agora hoje, olhando de uma forma perspectiva de negócio, e nós estamos envolvidos nisso, foi boa, entendeu? Assim, se a gente pensar um pouco mais macro, assim. Então, eu só queria comentar, o Vidal ganhou de novo hoje, o Malacarne ficou em 10º, eu estou vendo aqui. E o tempo do Vidal, 1:5:56. O do Malacarne, 1:7:44. Eu ia falar sobre isso, o que eu tinha esquecido de comentar no começo, mas estava anotado. O resultado do Malacarne é incrível, impressionante. Ele já vinha fazendo bons resultados, top 25 ali na Europa. Por mais que uma coisa, eu acho que a gente está no papel aqui de talvez falar isso, e dá para especular isso porque realmente acontece. A prova nos Estados Unidos é um pouco diferente de uma prova na Europa, né? Largam menos atletas, mas mesmo assim os melhores atletas normalmente estão. Então, um top 10 nos Estados Unidos, na Sub-23, no primeiro ano de sub, é algo que coloca muitas expectativas nele, eu acho, e é um resultado incrível. E só um adendo, quem está escutando isso, se está escutando na segunda-feira, amanhã, na terça, sai um episódio com o Alex, que foi muito legal, ele contou um pouco da história dele, foi muito bacana mesmo. E, inclusive, no meio do episódio, o Blevins apareceu atrás. Foi bacana, foi bacana. Bom, Pois é, eles são da mesma equipe, né, o Danilo? Sim, É legal sim. ver isso. E, realmente, ele é o único atleta com 19 anos, abaixo dele, acima dele, só tem atletas com mais de 19 anos. Atletas que já estão, no mínimo, com uma experiência ali na Sub-23, já competindo as provas, já tentando ali encaixar no pelotão e se conhecendo melhor. Só uma brincadeira para a gente passar para os resultados da Copa do Mundo em geral. Deus, esse negócio de tomar de decisão, início, meio e fim, dá para a gente acelerar no começo, terminar lá no final? Não, é uma questão assim, que é treinável, né? Você fala, então, no começo da prova até o final. Acelerar na largada e vou terminar na bandeirada, cara. Não, mas é assim, por exemplo, vamos pensar assim, uma prova, quantas voltas são hoje? 6, 7 voltas, né? Uma coisa assim, vamos pensar, uma prova com 7 voltas. Se o atleta, ele não vai ter assim, é muito difícil estrategicamente dele pensar assim, bom, vou largar, fazer força e ganhar. É um pensamento muito macro, dentro de um contexto de diversas variáveis ali de atuação. Então, o que ele pode fazer são aproximações sucessivas dessa estratégia. Então, desde um posicionamento, a partir daquele posicionamento, o que eu faço agora? Vamos pegar o exemplo do Blevins. Eu vou largar bem, colocar um posicionamento e me manter. Vou colocar atenção no Henrique, atenção no Nino e tal, e vou ir segurando dessa forma. De repente, o Nino faz um ataque. Para ele, agora eu tenho que reagir, eu tenho que tomar uma outra tomada de decisão, e assim, consequentemente. Tudo isso dentro de um planejamento macro. Fala assim, não, só porque eu planejei vai dar certo? Não, é você que vai controlar tudo isso ali dentro. Tomadas de decisões, assim, eu chamo tomada de decisões a curto prazo, eu sempre falo isso para o atleta, que mesmo que você tenha uma estratégia, mas naquele exato momento, se você está se sentindo bem, de repente, você tem uma subida lá na pista, sei lá, tem 100 metros, e você está subindo a, 12 por hora. De repente você entrou mais embalado, você está se sentindo bem, naquele momento, cara, eu vou tentar subir a 14, tentar subir a 15, e você coloca uma intensidade ali. Porque eu sei que ali naquele ponto eu vou parar, vou respirar, tirar o pé, respirar e recuperar na descida. Então, o atleta, vai muito da autonomia do atleta dele se conhecendo em diversas partes dentro da competição. No caso, a gente está falando de competição. Mas isso a gente treina, no sentido assim, a gente procura fazer variáveis como essas dentro do treino. Entendeu? A gente precisa de um episódio só sobre estratégia. Acabei de ter esse insight. Vamos marcar. Bom, vamos pro geral, galera, que a gente está falando bastante hoje. Bom, no geral, então, ficou Matthias Flukiger
com o primeiro colocado campeão da Copa do Mundo, né? Ele já tinha sido campeão na etapa de short track. Então, na sexta-feira, ele já estava com o campeão antecipado. Segunda colocação, Vitor Koretsky com 1.310 pontos. E na terceira colocação, o Andrei Sink com 1.309. Destaque para que o Koretsky teve um furo de pneu, perdeu bastante tempo, foi lá para quase 30º e acabou, acho que em décimo alguma coisa. Não, mentira. Terminou a prova na 8ª colocação. E o que deu a ele a vantagem de 1 ponto à frente do Sink. Bom, mas eu fico feliz pelo pódio do Sink na Copa do Mundo, pódio hoje na etapa, e vamos pro feminino. Todo mundo de acordo? Manda bala. Bom, então no feminino, na sexta-feira, a gente teve a vitória da Ivy Richards, tá ficando chá de novo, né? Tá sempre, só ela ganha. Brincadeira. Segundo colocado, Jolanda Neff. Terceiro, Jenny Rivets. Já no domingo, como eu dei spoiler agorinha, novamente Ivy Richards. Segunda colocação, Rebecca McConnell. Acho que a prova mais bonita foi a da segunda colocada, talvez. A gente vai falar um pouco sobre isso. Na terceira colocação, Anne Tauber. Em 4, Freicina. Elas travaram uma briga bonita durante as últimas voltas ali, né? Terceira e quarta, acho que vale destacar. E em quinto colocado, Anne Terpstra. Bom, então agora eu passo a palavra para o grande Del Bonetti. Tivemos uma temporada dividida, né? Luana Leconte e Ivy Richards. Então, primeiro nós estávamos empolgados com a atuação da Luana Leconte. Ela quebra de paradigma, a gente falava muito disso, né? A tocada dela e tal. E, de repente, a Ivy Richards está fazendo no mesmo contexto. Porém, aquela sensação de mais agressividade ainda, né? Agora eu fico curioso para ver as duas novamente nessa tocada, o que vai acontecer, entendeu? Daqui em diante. Mas, e aí teve a Olimpíada, né, nesse meio termo também, que a Jolanda Neff ganhou e colocou lá, quebrou um pouco essa divisória, né, somente das duas, assim. Eu achei um pouco, né, como o Danilo citou agora há pouco, a questão de ter menos atletas, né, a hora que a câmera abriu no feminino, eu vi que tinha poucas atletas mesmo, eu até estranhei ali, parecia 1/3 do que naturalmente tem, mas o que é interessante, assim, para a categoria feminina, que eu tô, assim, é demais a intensidade que elas estão ali dentro, assim, a prova é emocionante do início ao fim, e hoje ainda não teve Pauline, a Kate, né, quero falar um pouquinho dela também na sequência, mas a Ivy Richards, eu sinto que ela está trazendo ali uma tocada tão diferente, tipo assim, lembrou muito aquele impacto do Mathieu Van Der Poel quando ele chegou no mountain bike, assim, a Ivy Richards está trazendo muito disso, e com mais intensidade ainda, parece que ela está aquele tempo todo lá socando força mesmo na perna dela, lá, acelerando, e isso machuca demais todo mundo. É aquela questão, quando a atleta está bem física, mentalmente, ou atleta nesse caso a Ivy Richards, ela consegue ter o controle total da sua atuação dentro daquele ambiente, no caso, o circuito, ela controla todas as estratégias, as ativações, as emoções, fisicamente, funciona, ela fica com aquela questão da interação total com o circuito, onde a performance ela vai ficando solta, lisa. Ela não tem aquela questão da adversária ao lado, que é aquela variável que ela não tem controle. Então, de repente, ela consegue abrir esse gap e ela se conecta tanto com o que ela está fazendo ali naquele momento, que é muito difícil alguém se aproximar dela. Porque a variável que ela não tem controle, que é a disputa, está muito atrás. E ela vai mantendo. Agora, imagine para quem está atrás, faz uma curva, não vê ela, faz outra, não vê ela. Eu sei que a pessoa fala, tá tantos minutos, tantos segundos, isso, aquilo. Mas para segurar o ritmo dela ali, o que ela fez esse restante da temporada, né, com o Mundial e tal, eu imagino que somente a Luana Leconte, nos bons tempos, né, no começo da temporada, poderia rivalizar com ela. De certa forma, o feminino eu vejo assim como vai ter uma variabilidade muito grande ainda o ano que vem, a perspectiva que eu fico de disputas mais intensas ainda,
E aí tem o pessoal, né, da Sub, que vai subir ainda, né? Eu tô vendo aqui no XCC aquela Laura Stiger, que também que pode vir chegando cada vez mais forte ali, a espanhola. E a Jane Hisvitz, que está mantendo o que a gente vem falando do Henrique, né? Dessa questão da maturidade dela ali, de se estabelecer ali na frente, ali no grupo de frente, em toda a sua postura. Então, e só para comentar aqui, eu falei do Henrique, né? Aquela comparação lá do estresse a curto prazo do Wi-Fi, né? Desligou. Então, agora imagine para a Kate, que foi o ano inteiro dela. Então, o quanto está difícil para ela reconectar a tudo isso. Digamos que ela assinou a pior internet possível. Ela fez um plano aqui no Brasil de internet, por isso está caindo, entendeu? É nessa comparação, assim. Mas é uma pena, porque espero que ela encontre logo a sua performance, que ela sim poderia fazer, sei lá, rivalizar bem, deixar mais emocionante ainda do que está. Mas só puxar o gancho da Jenny aqui, ô Gui, logo você fala, só porque eu gostei do comentário do Del, realmente uma boa comparação com a Vancini, porque ela está sendo consistente. O que eu gostava da Vancini no decorrer dos anos foi o quanto que ele foi se construindo como um piloto consistente. Ele não era o cara que chegava lá na frente e de repente estava lá atrás. Ele sempre foi o cara que era top 20, top 15, top 10, top 5, até que ele chegou no nível que ele está hoje. Bom, e a Jenny, depois que ela retornou, né, ela foi campeã olímpica, fez o trabalho que ela tinha que fazer, retornou às competições, ela tem se demonstrado isso. O único resultado que ela realmente ficou abaixo ali, que ela foi, nem sei se ela participou da prova, porque eu estava levantando aqui agora, ela não apareceu, mas todos os resultados dela estavam ali no top 9 para cima. Na parte final da temporada, ela veio com a sequência de 2 top pódios, né? Não lembro aqui, 2 pódios, e assim, ganhando uma consistência enorme, o que garantiu para ela um lugar no pódio no final da temporada, na somatória, né, da Copa do Mundo. É interessante fazer uns comentários mais gerais aqui sobre as provas femininas, né? De fato, no XCC a gente viu, né? Quase que um reinado aí, né? Depois dessa retomada da Richards, a gente vê tanto que ela é forte, né? Uma atleta muito forte, consistente também, né? Ela aperta o cabo e vai embora. É igual o Thales brincou aí mais cedo, né? Perguntando pro Del sobre a estratégia. Será que tem jeito de ligar e ir até o final? E ela tem feito isso, né? Mas queria fazer alguns destaques aqui sobre a prova feminina, que eu achei uma prova muito mais mountain bike raiz do que a prova masculina, que foi muito mais tática, né? Aquele banho-maria ali, a gente sabia que uma hora ia acontecer e nada de acontecer, e a prova foi se desenrolando com alguns erros, né? Furos, enfim, a gente já discutiu isso, mas a prova feminina foi mais, o bicho pegou mais, né? Então foi algo mais disputado, não só da parte do ponto de vista, não que não teve tática, né? Mas foi mais força mesmo, né? Força física e mental, né? A Rebecca McConnell, para mim, foi a melhor atleta hoje, né? No seu desempenho como um todo. Ela teve um pneu furado, ela teve uma largada péssima. Depois vocês observam a largada dela, ela ficou lá atrás, cara. Ela ficou muito para trás. E ela conseguiu apertar o negócio e foi lá para frente. Se não fosse a Ivy Richards, que colocou, eu anotei aqui, ela colocou um gap de 1,31. É muita coisa, cara. Colocou 1,31, ela ligou o motor e foi embora. Se não fosse a Richards fazer isso, né, e eu acho muito interessante que eu fico vendo a maneira como ela pilota, né, ela abaixa o tronco, cara, abre os cotovelos e vai embora. Então ela botou pra ferver e não quis nem saber, foi embora. Igual o Del falou, né? Eu acho que realmente deve ser desesperador, porque a gente que não compete em alto nível, na hora que a gente está num circuito, a gente perde o contato visual com quem está puxando, a gente já fica meio desesperado, né? Imagina isso, a galera vem, cadê a mulher, né? Foi embora, sumiu. Então, realmente ela abriu completamente. Uma outra que me chamou muita atenção foi a Anne Tauber, que ela veio numa sequência de provas muito duras, ela foi campeã
holandesa, na semana passada, ela, se eu não me engano, ela chegou nos Estados Unidos na segunda. Então, assim, no calor do momento do título nacional, ela chega nos Estados Unidos, faz um pouco de período de ambientação e ela também fez uma prova muito bacana. Ela realmente saiu lá de trás, veio ocupando espaços e ela travou uma batalha ali com a Sina Frey, que foi lindo de ver. E assim, lindo de ver porque depois ela se mostrou superior, que ela deu, assim, ela ferveu, o radiador da Sina Frey ferveu, ela não conseguiu mais e a Tauber foi embora. Então, excelente prova. E outra que a gente vem falando já há algum tempo aqui, que é a Anne Terpstra, que é outra holandesa, que tem pedalado muito, gente, muito. Ela também saiu lá de trás e ela finalizou atrás da Tauber, né? 4º lugar, né? Então, assim, o feminino, eu confesso que eu fiquei gostei mais de ver a prova do que o masculino. O masculino foi mais emocionante pelas mudanças, né? Furou pneu, não acredito, caiu, pelo amor de Deus, né? A feminina falou, nossa, vai, não, sabe? Aquela coisa mais da pegada do mountain mesmo. E uma outra coisa que eu queria até deixar depois esse gancho aí pro Del, uma temporada, falando agora sobre a temporada como um todo, uma temporada dos abandonos por cansaço. E aí, eu queria até deixar aqui para a gente discutir esse cansaço, talvez pelo cenário que a gente está vivendo, que é de uma retomada de pandemia, mudança, ciclo olímpico que foi de 5 e não de 4 anos, uma série de outros contextos aí, ou elevação técnica que a gente falou, né, das pistas, né, e naturalmente o acompanhamento pelos equipamentos, ou será que existem outros fatores aí que a gente talvez não acesse com tanta facilidade? Porque, ó, Pauline, da França, Loana, a campeã, não foi também, França, Emily Bate, do Canadá, e Ana Belamoina também, não foram, não participaram dessa última etapa, alegando cansaço, necessidade de dar uma pausa, respirar. E aí, senhores? Bom, é um assunto longo para a gente discutir esse final. Eu vou dar uma palhinha da prova, daquilo que eu acho da prova feminina, e jogo para o Del a gente brincar um pouquinho nessa discussão de como que está esse cenário atual, dessa dificuldade das pessoas falando sobre esse cansaço. Bom, no meu ponto de vista, a prova feminina teve um charme, que eu gostaria de ter visto a Rebeca realmente disputando aquela primeira colocação com a Ive. Foi, assim, eu estava vindo a prova torcendo pela Rebeca, porque eu esperava que ela tivesse um resultado expressivo essa temporada, fosse campeão uma prova, mudasse um pouquinho o cenário, mas, como o Del colocou, a gente está vendo 2/3 da temporada Loana e 1/3 da temporada Ive. Então, assim, uma situação que aconteceu e a gente, mérito das meninas que conseguiram desempenhar bem, as duas, de ponta a ponta, desempenhando bem. Mas eu acho que teria uma lenha a mais ali na fogueira para queimar na disputa, porque muda. O controle muda. A gente tem que lidar, o Del sabe explicar isso muito bem, que a gente tem que lidar com vários outros fatores que estão ali, você observar, o atleta ataca, você pensa, ele está forte, não, eu tô... Como é que está essa questão? Bom, independente disso, o Gui trouxe um fator importante que acometeu em todas as categorias, eu acredito, do esporte esse ano. Mas a gente falando aqui do ciclismo e o mountain bike em específico, a gente tem essa característica dos atletas falando, pô, tá cansado, tá difícil, tá temporada dura essa temporada. A gente vê o Avancini tomando uma decisão que muitas pessoas, tiro no escuro, uma coisa... a gente aqui do lado de fora, sim, né? Para a gente é um tiro no escuro o Avancini parar naquele momento. Mas será que ele não teria um burnout agora se ele tivesse continuado, com toda a pressão, com todo o que estava acontecendo com ele? A gente vê as meninas falando, pô, para mim deu. Pessoas com chance de disputar ali o campeonato.
Não o campeonato de ser top 1 do campeonato, mas pessoas com chance de estar ali disputando. A gente vê o top 1, depois de falhar, né, não ir disputar, né, o campeonato mundial, e na última etapa da Copa do Mundo, sem ser essa desse final de semana, ter tido um desempenho não dentro dos parâmetros dela, a Luana Leconte simplesmente viajou para receber o troféu e brincar, aliviar mesmo, tirou férias. Mas, bom, é um caminho legal. Como é que chama? Emily Beth também estava lá na pista curtindo. Então, o que tem por trás disso tudo? O Matias Flukiger, depois de vencer o XCC, ele falou, pô, que temporada garantiu, depois de vencer o XCC, depois de vencer o campeonato no XCC, ele falou, que temporada difícil, tô exausto por isso. Garanti o meu título e beleza, sensação de dever cumprido, vamos embora, vamos tocar. Del, o que você acha que foram os principais fatores que influenciaram isso? Antes de entrar aqui na questão geral, a gente vem discutindo, por exemplo, calibragem do pneu numa curva e tal. Olha o micro detalhe em relação a uma prova. Então, imagine o que está envolvendo esse contexto todo dentro do mountain bike. Coisas assim, a calibragem do pneu e tal, que a gente via alguns anos atrás, se discutia na Fórmula 1, para você ter uma ideia. E o investimento que tem em cima da Fórmula 1. Então, o mountain bike, ele é um esporte que ele vem de um crescimento ano a ano exponencial. E automaticamente isso, na questão do profissionalismo do atleta, que é a cobrança, a exposição, a quantidade de fãs, todo mundo querendo saber o que a Vancini, o que a Emily Beth fala, tal, as emoções ficam à flor da pele o tempo todo, eles ficam expostos. Sobre a questão da pandemia, o calendário, né, ficou todo um tempo parado, aí teve aquelas provas que foram no final do ano passado, né, que foram 2 na República Tcheca, foi até estranho, né, a gente até foi assistir tudo aquilo, porque a gente é envolvido, né, na questão do meio, né, desse período de pandemia. Mas o que acontece? O comportamento do humano, assim, quando você se tira, vamos pegar o período de pandemia, tirou as competições, aquela questão de intensidade de competição. Automaticamente, o seu corpo, claro, você vai continuar o seu processo, seu treino e tal, mas aquela intensidade competitiva que gera esses picos de estresse altíssimos não tinha mais no ambiente. E aos poucos foram voltando. A adaptação do atleta, quando o corpo ele vai entrando na homeostase, ele vai acostumando, é difícil para o atleta sair. Ele vai, pô, não quero mais essa intensidade, estava tão bom aqui em casa, aqui no sofá de casa, fazendo treininho aqui na avenida, na minha piscina particular. E aí o que acontece? Os atletas voltaram nessa intensidade, novamente do mountain bike, mídia, público voltando aos poucos, requer uma adaptação. Só que como o mountain bike cresceu, de certa forma, nessa pandemia, em todas as esferas, assim, amadoras, isso, aquilo, o pessoal que passeia, competições, hoje mesmo, eu e o Danilo estávamos numa prova, né, amadora, tinha o que, Danilo? 700, 800 atletas, coisas assim, e você via atletas que chegavam, assim, 11º, 12º, 7º, 8º, nossa, muito intenso, o que é isso? Eu preciso melhorar mais, uma autocobrança tão grande, porque o mountain bike, ele traz uma característica, no sentido de muitas... de essência do ser humano, de emoção, de enfrentamento, de luta. Então a galera quer entregar o resultado, as pessoas querem entregar os resultados. Porém, num ambiente competitivo, onde que entra a esfera de patrocínio, entra a esfera de mídia, entra a esfera de cobrança, exposição, na minha opinião, o atleta ainda de mountain bike, ele não tem ainda o suporte necessário estrutural para lidar com tudo isso. São poucos, entende? São poucos que têm isso. E chega um dado momento como esse, que o treinamento, que a competição é de um alto nível de estresse tão grande que quando vem a quebra, ela vem assim, é como se passasse o facão mesmo ali.
é difícil para o atleta manter essa questão da intensidade o tempo todo. A gente observa a Kate Courtney, por exemplo. Ela vem de diversos eventos, que a gente chama de eventos aversivos. Ela tem contato e não dá o resultado. Uma hora é um tombo, uma hora é uma posição, de repente ela recorre com a família, volta, e vai acontecendo sucessivamente. Aquela questão do burnout que o Thales citou aí, eu vejo que no mountain bike, ele está constante o tempo todo ali. Entre atleta amador e entre atleta profissional. A questão é o quanto que o atleta, dentro do seu processo, ele tem contato com o seu desenvolvimento. O exemplo do Henrique e da Jenny Hisevitz, do desenvolvimento gradual dentro de um trabalho de físico, mental, evoluindo gradualmente, mantém-se muito a questão da maturidade, da questão do equilíbrio ali, competitivo do atleta, do autoconhecimento. Agora, quando o desenvolvimento é 8 ou 80, vai lá em cima, volta, vai lá em cima, volta. Um atleta que ganha uma prova, de repente ele estava acostumado a andar lá 25º, 28º, 30º, tal, 15º, ele vai, opa, cheguei, eu quero começar a ganhar lá na frente também. Só que não está acontecendo dessa forma, porque o desenvolvimento ele requer algo mais gradual e demora no tempo. E a intensidade do esporte confunde a gente às vezes. Não é todas as provas, toda semana que a gente tem esse pico. O atleta do mountain bike tem esse pique todo. Então, isso é um fator que estressa demais qualquer nível de atleta. Então, voltando ao começo, quando eu fiz aquela pequena comparação com a Fórmula 1 e tal, a importância do esporte está crescendo, tá? E é necessário essa estrutura, não é uma estrutura que... a estrutura do atleta ali, ele tem começando a ser visto ali como se fosse um piloto de Fórmula 1 mesmo, assim. É treinar e competir, é assessoria e tal, porque o esporte cresceu e muito. E a gente conhece diversos atletas que sobram muito para eles, dentro de um processo de treinamento complexo. Então, assim, falei bastante coisa aqui, mas de um macro, uma questão mais macro, entre pandemia, entre retomada e o crescimento do esporte, vem uma sobrecarga muito grande e que eu creio que pode se estabilizar mais no ano que vem. Bom, isso que o Del falou faz total sentido, né? E vou parafrasear o Homem-Aranha aqui para a gente finalizar esse assunto. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quanto maior a coisa fica, mais profissional tem que ficar, e esse é acho que o caminho natural das coisas. Então, a gente vai ver isso acontecendo. E a gente falou do Alex aquela hora, eu queria destacar uma coisa que eu vi no history do Eric, eu tinha esquecido. Eu falei do top 10, né, tal. 2 caras que estavam entre os 10 e os 20, estão ali atrás dele, próximo dele, mas ficaram para trás, ganharam etapas da Copa do Mundo esse ano. Então, o moleque realmente tá muito bem. Palmas para ele e espero que ele possa alegrar o ano que vem, nossos domingos, com bons resultados. Torço muito por ele. Bom, vamos lá. Resultado da geral feminina. Na etapa passada, como a gente já tinha comentado, Luana Leconte já tinha sido a campeã geral da Copa do Mundo com antecedência, né? Ela ganhou, me corrija se eu estiver enganado, mais 4 etapas. Em segundo colocado, a Ivy Richards. Então, ela teve um bom começo de temporada, né? Mas não ganhando provas, e esse final de temporada aí ganhando as 2 últimas etapas fez com que ela subisse ali para a segunda colocação. E na terceira posição, alguém que o Thales falou, o Del também comentou, que estava muito constante durante toda a temporada, né? Que é a Jenny Rivets. Então, acho que talvez um geral um pouco menos surpreendente do que o feminino, do que o masculino, né? Com certeza. O geral, ele demonstrou um pouco mais o que foi do feminino, né? Demonstrou um pouco mais o que foi a temporada, de fato, né? E no masculino já teve algumas coisas, é até importante a gente salientar que nós não comentamos isso no masculino, a distância, né, entre o Koretsky e o 5 muito próxima,
porque o Koretsky pedalou demais. Ele conseguiu tirar uma diferença de 1 minuto. Então pedalou intenso o tempo inteiro, né? E já no feminino foi bem próximo, né? Eu estou um pouco curioso para verificar se na temporada 2022 nós vamos ter Luana e Ivy em plenitude para a gente ver essa briga aí. Que aí realmente a Luana papou tudo, né? Nas primeiras etapas, assim, foi sumidade, também dando aquelas pancadonas e abrindo total, assim, do pelotão de perseguição. E como a Ivy fez também nessas 2 últimas etapas, né? Então, 2 características bem similares de desempenho em prova, e eu estou um pouco curioso para verificar se as 2 no ano que vem, nas suas plenitudes físicas e mentais, o bicho pega. Também ano que vem vai ser interessante essa. Só que, como sempre, né, Guilherme, sempre tem surpresa, né? Isso que é importante, que é legal, divertido, né, no esporte. Mas fica aquela expectativa, né, das 2 tal, mas Yolanda Neff, aí volta a Pauline e tal, tem toda a galera nova aí. A Rebeca, quem sabe, se estabiliza ali também na frente, ali, né? Bem, questão de motivação pelos resultados dela. Porém, eu imagino que vai ser uma temporada muito mais intensa ainda que essa. Que agora, aquela questão da normalidade das coisas, né? Se a gente assistindo as provas esses dias, que estavam tendo público e tal, de repente parece que a gente nem passou, né, na pandemia. Claro que a gente passou e tal, né? Mas voltando às questões, à normalidade das coisas, eu imagino também que vai ficar mais intenso ainda a questão da disputa e tal, mas todo mundo mais solto, as meninas, os meninos e tal. E essa briga aí das 2 aí promete agora, mas imagino que vamos vir surpresa. Bem, amigos do Mountain Bike, fechamos a temporada 2021, cobrimos todas as etapas da Copa do Mundo, cobrimos as 2 provas dos Jogos Olímpicos. Espero que vocês tenham gostado de escutar a gente durante esse ano. Quero destacar uma coisa muito legal. Hoje, na última etapa, por coincidência, talvez, a gente comentou muito de 2 brasileiros que estão em nível de competição internacional, que é o Henrique Avancini e o Alex Malacarne. E a gente tem episódio com os dois episódios muito legais, onde eles contaram a história deles um pouco. A gente tentou tirar ali algumas coisas mais profundas, mais de feeling, então acho que vale bastante a pena escutar. Então fique ligado, nossos episódios ficam disponíveis todos nos players de podcast, por exemplo, Spotify ou os outros semelhantes, e o Bem Amigos e alguns episódios vão virar todos, a gente promete, estão também disponíveis na íntegra no YouTube. Então, um abraço, vem de roda e nos vemos, Bem Amigos, em 2022. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.